Com destaque para as vacinas e para as patentes, Frederico. Todos querem reforçar a produção de doses, mas a forma de lá chegar divide opiniões. Um dos caminhos possíveis é a quebra das patentes das vacinas, obrigando as farmacêuticas que investigaram esta ferramenta de combate ao vírus a ceder o conhecimento técnico para multiplicar a produção e atingir mais rapidamente o objetivo de tornar a população mundial imune à Covid-19. No entanto, há quem considere que esta medida representaria um enorme retrocesso no respeito pelos direitos de propriedade intelectual, sublinhando também a falta de disponibilidade de matérias-primas para permitir essa produção numa escala ainda maior. Já a seguir, a jornalista Isabel Cunha leva-nos pela discussão da suspensão das patentes das vacinas, com argumentos contra e a favor. A guerra contra o coronavírus tem um novo alvo: as empresas que desenvolveram e produzem as vacinas. Em poucos meses passaram de bestiais a bestas. A União Europeia deixou as ameaças e vai agir legalmente contra a AstraZeneca, que acusa é a principal responsável pelo atraso da vacinação na Europa. Já para a Organização Mundial da Saúde, o consórcio anglo-sueco, que tem no mercado uma das vacinas mais baratas, é o exemplo a seguir. Até agora, a AstraZeneca é a única empresa que se comprometeu a não lucrar com as suas doses de vacinas contra a Covid-19. Desde o início da pandemia, é a única empresa que desenvolve vacinas a dar uma contribuição significativa para o alargamento da vacinação, dando a licença da sua tecnologia a várias outras empresas. Precisamos que mais produtores de vacinas sigam este exemplo e licenciem a sua tecnologia a outras empresas. O apelo do diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, foi um dos primeiros a pedir o levantamento, a quebra de patentes. Um caminho polémico. A proposta avançada pela Índia e pela África do Sul foi discutida na reunião da Organização Mundial do Comércio no âmbito do Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual. De um lado, os países em vias de desenvolvimento, exceção para o Brasil. Do outro, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido. A discussão está bloqueada. Teresa Lehmann, ex-secretária de Estado da Indústria e professora de Economia, adverte: uma solução deste género pode deitar por terra todo um trabalho regulatório para a ciência e tecnologia que levou anos a alcançar. Nós tivemos décadas para conseguir um apoio, que foi no âmbito do Uruguay Round, que se chama TRIPS, que é um acordo que regula os direitos de propriedade intelectual no âmbito da OMC. E o que está aqui em causa é suspender 4 secções desse acordo TRIPS, que tem a ver com direitos de propriedade intelectual e a sua proteção no âmbito da OMC. E, portanto, há um histórico de décadas para chegar a um acordo sobre essa matéria, salvaguardando o legítimo investimento e as legítimas expectativas das entidades que criaram as vacinas. Contra a vulgarmente chamada quebra de patentes, Teresa Lehmann considera, no entanto, que algo tem que ser feito para que países mais pobres não fiquem para trás na fila da vacinação. Há aqui um tema que é central, que é a questão da disponibilidade de vacinas nos países em vias de desenvolvimento e de não se gerar exclusão ou dificuldade de acesso por parte dos países, chamemos-lhe, mais pobres do mundo, não é? O que eu acho que se deveria encontrar, como diz a diretora-geral da OMC, uma terceira via. Porque, enfim, nós não podemos implodir os acordos multilaterais assim, embora eu compreenda que possa haver algumas exceções e estamos aqui num momento verdadeiramente difícil. Sem prejuízo disso, eu acho que a situação preferível seria encontrar, com a colaboração das empresas, uma solução que passasse o mais possível pelo que já se está a começar a fazer, que é o licenciamento para a produção ser mais descentralizada. Imagina uma empresa que, de facto, gasta, enfim, um valor considerável a fazer investigações em desenvolvimento, que descobre uma vacina. Tem várias formas de a produzir. Uma é produzi-la dentro de casa, nas suas fábricas, nas suas filiais internacionais, e outra será através de um contrato, uma forma contratual, habilitar terceiros a fabricar essa vacina, não é? Isso é um contrato de licenciamento, escolhendo parceiros que pareçam idóneos, tentar produzir a vacina em maior quantidade, cedendo naturalmente o seu know-how temporariamente para esse efeito. É o que está a fazer desde janeiro a AstraZeneca, na Índia. Uma parceria com o maior fabricante mundial de vacinas, o Serum Institute, de onde estão a sair milhões de doses, sobretudo para os países em vias de desenvolvimento. Oxford e AstraZeneca está
está a licenciar já em vários países o fabrico da respectiva vacina e a capacidade de produção é bastante elevada, comparando com outras que obviamente usam tecnologias mais modernas, como as do RNA mensageiro, que são muito interessantes, mas que têm maiores limitações na massificação da produção. Há várias unidades que possivelmente, com o know-how provido por quem o tem, podiam eventualmente aumentar a produção. Isto é um dilema porque que é um dilema entre a massificação e a segurança, entre, lá está, as leis internacionais, a responsabilidade corporativa por outro lado. Portanto, o que eu acho é que todo este debate sobre as vacinas acho pouco edificante e acho que o que tínhamos que, enfim, os países tinham que se pôr de acordo era tentar entrar em processo de autorização de mais vacinas, claro, com o devido rigor. Eu já estou como o responsável da Task Force das vacinas, não é? Venham as vacinas de onde vierem, desde que a Autoridade Europeia do Medicamento as autorize, não interessa, sinceramente. Teresa Lehmann critica os termos, critica o timing da negociação que a Comissão Europeia fez com as farmacêuticas e censura a postura dos governos europeus relativamente a estas empresas. Este debate entre responsáveis da União Europeia e responsáveis de empresas que estão a produzir a vacina, acho muito pouco edificante. Ainda agora vimos, enfim, há poucos dias, o que aconteceu com a suspensão da vacina da AstraZeneca, assim de repente, e sem haver dados, possivelmente, tanto quanto eu sei, que fundamentassem a decisão. E, portanto, estamos neste momento numa situação um pouco esquizofrénica com o tema das vacinas e, de alguma forma, a União Europeia está um pouco debaixo de fogo porque a opinião pública está bastante revoltada com os atrasos nas encomendas, com a negociação que demorou muito. Por exemplo, Israel, que é considerado um caso de sucesso, Israel fez encomendas vinculativas de vacinas antes da aprovação. E, portanto, quem chegou primeiro e encomendou primeiro, teve as vacinas. Se nós virmos os números de encomendas de diferentes vacinas por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, vemos logo o que aconteceu e que não podia correr bem na União Europeia, não é? Sendo a União Europeia uma admirável construção, e eu sou muito europeísta, o que, de alguma forma, esta situação nos mostra é a fragmentação e é a burocracia. Em vez de haver uma preocupação em rapidamente conseguir o máximo número de vacinas possível, que se calhar era o que eu teria feito se estivesse nessa posição, houve ali uma tentativa de otimizar as condições negociais e, de alguma forma, o tempo foi passando e a União Europeia ficou no fim da linha. A luz ao fundo do túnel está intermitente, muito por culpa da própria Europa, que deslocalizou a indústria. Opinião do ex-presidente do Infarmed e perito da Agência Europeia do Medicamento, Hélder Mota Filipe. Toda a produção europeia, ou grande parte da produção europeia, e nesta área da indústria farmacêutica muito claramente, foi externalizada. Foi para a Índia, foi para o Paquistão, foi para a China, porque a mão de obra era mais barata, a produção era mais barata. E agora vivemos esta situação de termos pouco controlo relativamente à produção de vacinas. Sobre a decisão da Comissão Europeia de limitar as exportações de vacinas que são produzidas no velho continente, Hélder Mota Filipe receia que possa ter consequências imprevisíveis. Nós devemos defender os interesses da Europa, mas no momento em que fecharmos completamente as portas da Europa e não permitamos que as vacinas produzidas na Europa sejam na sua totalidade tenham que ficar na Europa e não possam ser exportadas, nós vamos muito rapidamente sofrer com essa atitude, porque muitas das matérias-primas para produzir as vacinas dentro da Europa vêm de fora da Europa. E, portanto, temos que ter muito cuidado com estas atitudes que parecem muito fáceis e muito lógicas e que podem ser um pau de dois gumes e ter um efeito bumerangue muito complicado. Portanto, as negociações têm que ser muito cautelosas, muito equilibradas, obviamente que musculadas, mas não radicais. Outra realidade a ter em conta é a especificidade do processo. A indústria das vacinas é uma indústria muito exigente e muito instável do ponto de vista da tecnologia, isto é, com problemas. Eu fui, durante 12 anos, responsável na administração do Infarmed e era muito frequente, se lembrarem das notícias, nós termos dificuldade no acesso às vacinas durante algum tempo. Só quem não conhece a indústria das vacinas é que podia achar que tudo isto ia ser feito sem estes percalços que são típicos da indústria farmacêutica e muito mais
da indústria das vacinas. Milagres não se podem fazer e há coisas que não sabemos se vamos ter problemas ou não. Nós temos contratualizado mais do dobro daquilo que é preciso para a população europeia. Portanto, o problema não é as doses que vêm para a Europa, é o tempo a que elas estão a vir. E, portanto, nós estamos a assistir a uma corrida em que a meta está no fim do verão, não é? E nós estamos a ver que há outros que vão à nossa frente. Mas no fim do verão, provavelmente, a União Europeia chega à sua meta. 2,6 mil milhões de doses para 450 milhões de europeus, mais do dobro do que é necessário. Irão as sobras para os países mais pobres? O compromisso da União Europeia é o contributo de 1 bilhão de euros para o programa COVAX das Nações Unidas, que tem como objetivo garantir a vacinação global. António Guterres insiste. Volto a pedir que as licenças que existem possam ficar disponíveis para que as empresas de todo o planeta possam produzir as vacinas que já existem. Sei que na Índia estão a ser produzidas vacinas eficazes. Estamos em contacto com as instituições indianas. E espero também que a Índia possa ter acesso a todos os instrumentos para desempenhar um papel importante no objetivo global que é ter um plano mundial de vacinação. Espero que o mundo perceba que esse potencial da Índia tem de ser utilizado integralmente. Por agora, o que é público é que só a AstraZeneca e a norte-americana Novavax estão a produzir na Índia. E as outras marcas de vacinas, porque não seguem o mesmo caminho. O imunologista é responsável pelo Departamento de Patentes do Inesctec, Daniel Vasconcelos, esclarece. Existe esta tendência e alguma discussão sobre se estas patentes não teriam que ser levantadas, quebradas, têm sido estes exemplos, o que não existe. Portanto, o que se está aqui em discussão era usar uma cláusula que está no Tratado do TRIPS, que é um tratado internacional da Organização Mundial do Comércio, que diz que é a licença obrigatória. Portanto, o que aqui se diz é, existe uma procura muito grande para esta inovação, portanto, neste caso, se calhar, poderíamos obrigar estes fabricantes, neste caso, os donos das patentes, a serem sujeitos a uma licença obrigatória e que seriam indemnizados por isso. Atenção, que a licença obrigatória não é gratuito, mas, na minha opinião, parece-me um cenário muito radical. Nós temos outras vias de chegar a acordo e, se nós tivermos com alguma atenção, percebemos que os próprios fabricantes têm tido essa abertura. O exemplo da Moderna. A Moderna desenvolveu esta tecnologia de mRNA, que nos permitiu ter esta vacina num ano. Apesar de ter feito num ano, ele já vinha a investigar há 10. Portanto, a Moderna, segundo as informações que nos deu, investiu 4 mil milhões de dólares americanos no desenvolvimento desta tecnologia, com patentes que remontam a vários anos atrás. Ontem consultei uma seria de 2017, por exemplo. Portanto, hoje em dia, nós podemos ir à internet e consultar as tais patentes que estão a ser usadas na vacina para a Covid-19 da Moderna. Portanto, eles listaram uma série de 10 patentes em que dizem que estão a usar. Com isto, a Moderna, o que é que faz? Portanto, fez um comunicado no final do ano passado em que está disponível para conceder licenças. O que eles dizem é, eu tenho esta capacidade de produção, consigo entregar X unidades em 2020, X unidades em 2021, quem quiser usar, portanto, eles próprios dizem, tem uma declaração a dizer, quem quiser usar, eles não vão agir judicialmente contra essas pessoas. Portanto, e é isso que tem que passar ao lado. E, por outro lado, eles também comunicam a dizer que estão disponíveis para negociarem licenças até após a pandemia. Portanto, isto tem sido algo que não tem sido explorado e tem sido dito pelos donos das patentes, que é, ninguém nos vem pedir licenças. Dizem que querem quebrar as patentes, mas ninguém nos vem pedir para usar. E, portanto, não estando esgotada esta via, parece-me muito radical optar pela licença obrigatória, que não é retirar as patentes a estes donos, mas sim obrigá-los a licenciar para outros casos de forma que não seja voluntária. Daniel Vasconcelos, que é também embaixador do Centro Europeu de Propriedade Intelectual, explica com detalhe o que é uma patente. O Estado dá o monopólio, isto é, o uso exclusivo daquela invenção, em troca da sua divulgação. Portanto, é aqui um compromisso para que outros olhem para a tal invenção e consigam, inspirando-se nela, até provavelmente fazer coisas melhores. A patente surgiu para combater o segredo. Portanto, a alternativa à patente é o segredo comercial e esse é complicado, porque esse não é como a patente, que promove a inovação por difusão, até porque as patentes são direitos territoriais. O que é que isto significa? Que são válidos nos países onde são pedidas, mas elas são acessíveis a partir de qualquer país do mundo. E esse também é um ponto que às vezes tem passado ao lado, que é, se uma determinada empresa ou pessoa ou universidade tem uma patente em Portugal
mas não faz o pedido em mais nenhum outro país do mundo, a exclusividade só se mantém em Portugal. Portanto, qualquer outra pessoa em Espanha, em Marrocos, no Brasil, em qualquer outro país, pode consultar a patente através da internet, o acesso é gratuito, é público, e usar livremente, portanto, gratuitamente, sem pedir autorização a ninguém, e assim beneficiar, portanto, há um benefício social muito alargado. Mas é preciso acrescentar. Na patente está uma explicação muito detalhada, mas não tem tudo. E esse se calhar, colocando a pergunta que é, se nós eventualmente retirássemos as patentes aqui da equação, o problema das vacinas ou da falta delas seria resolvido? A minha opinião é que não. Porque os fatores limitantes são vários, desde logo o know-how, portanto o conhecimento em como produzir vacinas. Nós temos essa experiência muito pessoal na cozinha, portanto eu às vezes tento replicar receitas da minha avó em casa e aquilo nunca fica com o mesmo sabor. E eu portanto, enquanto cientista, anoto tudo, quase que vou de cronómetro com os tempos e o sabor é diferente. Portanto, tem a ver com aquele jeito pessoal e isto acontece também nas vacinas. Todo um mundo novo que se abriu numa indústria que tinha nas vacinas uma pequeníssima parte de investigação, produção e lucro. É neste contexto que se explicam alguns problemas de produção. As vacinas não eram e não são, neste momento, a principal área de atuação destas farmacêuticas. Eles, normalmente, o que eles produzem é medicamentos para o cancro, doenças cardiovasculares, etc. E, portanto, tudo está otimizado para essa escala. Ora, não existem reagentes suficientes no mundo para produzir as vacinas que são necessárias. E, por exemplo, nós também temos hoje na imprensa a própria Pfizer a dizer que a produção de outros medicamentos, nomeadamente biológicos, está atrasada ou parada porque os reagentes foram usados para as vacinas da Covid-19. Portanto, o problema das vacinas é um problema muito mais multifatorial e que está muito pouco dependente das patentes, na minha opinião. Acresce o facto das vacinas, como a da Pfizer e da Moderna, usarem o RNA mensageiro, uma tecnologia nunca antes aplicada. Esta capacidade de produção em mRNA era limitada, portanto não é de um dia para o outro também que nós a conseguimos instalar e também não é determinístico. O que é que eu quero dizer? Nós começamos com determinados reagentes e nós não sabemos com a quantidade de vacinas vamos acabar bem no fim, ou com a qualidade das mesmas, e daí estes atrasos. Portanto, é natural que os fabricantes possam dizer que vão ter atrasos, porque o controle é muito apertado dos lotes e é difícil neste momento, tendo em conta a experiência que temos em mRNA, de assegurar numa larga escala a qualidade suficiente para administrarmos uma dose segura e eficaz às pessoas. Portanto, este atraso é para manter níveis de eficácia e de segurança muito elevados. Por todo o mundo, e não só nos países com menos recursos, sucedem-se os movimentos, os abaixo-assinado, que defendem que o princípio da propriedade intelectual seja revisto. Um dos principais rostos é o Prémio Nobel da Paz 2006, Mohammad Yunus. Isto não é novo, já aconteceu. Por exemplo, com a vacina da poliomielite, nunca foi detida por ninguém. Os cientistas que a criaram anunciaram que eram vacinas dos povos. E desde então são, de facto, um produto de acesso e produção livres. E é o que devia ser feito com a vacina contra a Covid-19. E depois disso acontecer, cada país com capacidade para a produzir devia produzir a vacina. E assim, os países pobres não teriam de esperar meses ou até anos para terem acesso à vacina, nomeadamente nas zonas mais pobres do mundo, como na Ásia, na África, na América Latina e por aí fora. Assim, ninguém teria de esperar, todos poderiam produzi-la. Isso deveria ser decidido imediatamente. E este é o momento, é a melhor oportunidade para tomar essa decisão arrojada. Vamos tomá-la, não vamos desperdiçar essa oportunidade e deixar a maior parte da humanidade sem acesso à vacina. Devíamos anunciar a vacina contra a Covid-19 como um bem global essencial. Um dos bens mais preciosos da atualidade, há muito que deixou de ser um exclusivo das discussões médicas e científicas, está definitivamente no centro do debate político. Cerca de meia centena de eurodeputados de vários quadrantes políticos questionaram por escrito a Comissão Europeia sobre que medidas vai tomar para alargar a produção de vacinas e, em concreto, a posição sobre a questão das patentes. Um dos subscritores é o eurodeputado do PCP, João Ferreira.
São muitas as vozes que crescem na União Europeia e fora da União Europeia, no sentido de a defender uma abertura das patentes que permita aumentar o ritmo de produção de vacinas. A União Europeia tem resistido até agora, fundamentalmente pela Comissão Europeia, mas o próprio Conselho também não tem dado sinais de querer ir por aí. Ora, era importante, até porque vão havendo, apesar de tudo, vozes no Conselho que apontam nesse sentido, no próprio Parlamento. Lembro que já no último Conselho Europeu houve uma mobilização, uma carta de muitos deputados do Parlamento Europeu, uma carta aberta dirigida ao Conselho, para que o Conselho não levante obstáculos, nomeadamente ao nível da OMC, para que a União Europeia não levante obstáculos à abertura de patentes, a que sejam acionados os instrumentos legais disponíveis para que as patentes possam ser levantadas. Era importante que essa pressão, que tem vindo a avolumar-se, alargar-se a setores diversos, que ela pudesse ter um efeito e que finalmente o Conselho pudesse, indo contra aquilo que tem sido a obstinação